Olá meninas, tudo bem? O nosso vídeo tá com um dia de atraso essa semana, porque aqui em casa a gente tá com o Matheus gripado, o pastor não tá legal da coluna, eu tô com a rinite destacada, e glória a Deus, né? Louvado seja o Senhor em todas as coisas. E eu quero compartilhar com vocês a lição dessa semana. O título da lição é O Viver dos que Reinarão com Cristo. Então nós vamos reinar com Cristo quando Ele vier nos buscar, né? E o texto base é Mateus 5, que vai falar sobre as bem-aventuranças. Ele dá uma série de orientações para nós, né? A respeito de homicídio, adultério, divórcio. É um texto rico em orientações. E uma das coisas que me chamou a atenção é que no começo diz assim que Jesus ele subiu ao monte e os discípulos se achegaram a ele. Não foi a multidão. O texto fala, seus discípulos aproximaram-se dele. Então, assim, essas orientações são para nós que somos do Senhor, tá? A gente, muitas vezes, a gente tentando ajudar as pessoas que não são do Evangelho, a gente mais atrapalha do que ajuda. As instruções de pureza, de santidade, de conserto, elas são passadas para nós que somos cristãos. Para quem não é cristão, primeiro eles precisam saber e entender quem é Jesus. Porque não tem sentido você chegar para uma pessoa que não crê em Deus ou que não crê em Jesus e falar para ela acerca de várias orientações que a Bíblia nos passa. Porque para quem está no mundão, o pecado para eles, o pecado é matar, roubar, estuprar. Então assim, entendam, essas orientações são passadas para nós, que somos do Senhor, tá? E aqui no começo de Mateus 5 vai falar sobre as bem-aventuranças, talvez seja um texto bem conhecido, mas a gente tem o costume às vezes de ler a Bíblia e não se atentar para alguns detalhes, né? Por isso que é bacana a gente sempre ler e reler, às vezes a gente já leu um texto e lê de novo e o Senhor fala de uma maneira totalmente diferente conosco. Então, assim, eu quero me atentar para aquilo que está na lição, tá? Então, a nossa lição, ela vai falar sobre 4 bem-aventuranças. Vai falar sobre a bem-aventurança dos que choram, que é a segunda bem-aventurança, tá? Depois, os mansos, bem-aventurados os mansos. Aí vem na ordem, né? Dos mansos. Depois, quem tem fome e sede de justiça, terceiro, e os misericordiosos, quarto, tá? São 4 bem-aventuranças que a gente vai falar hoje. Eu gostaria muito que você lesse a lição e que você tivesse com a sua Bíblia próxima quando você estiver assistindo o vídeo, estudando, para que você peça para que o Senhor fale contigo, porque as minhas palavras são limitadas, mas o Senhor ele é uma fonte inesgotável. Então a primeira bem-aventurança fala dos que choram. Então a lição fala o seguinte, que são 2 tipos de choro, o choro pelas pessoas e o choro por nós, né? Nessa bem-aventurança é nesse sentido que o autor está falando. Nós precisamos primeiro chorar por nós mesmos. Então assim, chorar pelo nosso pecado, pelo nosso erro, pela nossa maneira falha de viver, se arrepender, né? Tem falado muito sobre isso, a gente tem falado muito sobre isso. Se arrepender da forma como nós vivemos, para depois poder ajudar os outros. Eu sempre brinco falando sério, né? Por exemplo, se alguém vem pedir aconselhamento para mim e fala para mim assim, eu queria parar de fumar, por exemplo, o que eu faço? E aí eu dou uma série de instruções para essa pessoa, falo para ela procurar ajuda e tal. Aí chegando em casa eu acendo cigarro e fumo como se nada tivesse acontecido. Só joguei aquelas palavras, só aconselhei por aconselhar. O Senhor não quer isso. Ele quer que primeiro eu me conserte, que eu tente me consertar. Eu preciso pelo menos tentar. Pelo menos ter um coração voltado para querer mudar, tá? Tem muitas pessoas que não têm conseguido lutar contra várias coisas, mas o desejo do coração é parar. Eu quero parar, eu preciso parar, mas eu não estou conseguindo.
Eu não estou falando que isso é errado. O que eu estou dizendo é, quando eu digo para alguém fazer algo e eu mesma não quero fazer. Eu tô com o coração endurecido para aquilo. O Senhor, ele não olha para o nosso estereótipo. Quem olha para isso somos nós, pessoas. O Senhor está olhando para dentro de nós. Então a pergunta é, eu quero mudar? O que eu preciso fazer para mudar? Então eu vou chorar aos pés do Senhor. Eu vou falar, Senhor, eu sei que isso não é correto. E o Senhor vai mudando isso em nós para que a gente possa chorar pelo outro. Para que a gente possa aconselhar o outro, ajudar o outro de maneira efetiva. Eu tenho encontrado muitas pessoas, inclusive líderes, que a gente conhece um pouco mais e que pregam uma coisa e fazem outra. Mas não é assim uma coisa que é esporádico. É uma coisa assim, na cara dura. E isso é muito difícil, gente. É muito difícil a gente ouvir alguém que não pratica aquilo que fala, aquilo que prega. Então, que a gente pratique aquilo que nós pregamos, né? Então, eu primeiro preciso chorar, preciso me arrepender, preciso mudar o meu viver de acordo com a palavra e depois eu vou conseguir chorar pelos outros. É uma consequência, tá? Segundo ponto, os mansos. Essa parte aqui eu estava refletindo, pensando, e como nós somos tentados todos os dias a reagir de maneira adversa, nas coisas pequenas e nas coisas grandes, né? Então, com filho, com marido, com pai, com mãe, no trânsito. Gente, no trânsito, meu Jesus, aqui em São Paulo, pelo menos, a gente precisa ter essa bem-aventurança bem cravada, né? No nosso espírito, porque o trânsito em São Paulo é caótico. São coisas que a gente vê acontecendo que você fala, meu Deus do céu. Se você não respirar e pedir ao Senhor que o Senhor ilumine a mente e o coração, a gente acaba, né, fazendo o que não deve. Então, assim, como que tem sido a nossa reação? Quem caminha um pouco mais perto de mim, sabe que eu sou uma pessoa de fala, eu não sou uma pessoa, assim, muito doce no falar. Muito baixinha no falar, né? Então, é algo que o Senhor tem tratado comigo na forma de falar. Nesses 15 anos de conversão, o Senhor já mudou muito, muito, gente, muito. E é uma coisa que o Senhor tem tratado comigo durante todos esses anos, né? O que acontece? A gente precisa pedir pro Senhor para que Ele nos ajude nas nossas reações. E quando eu falo coisas pequenas e coisas grandes, se é que dá para mensurar, porque às vezes uma coisa pequena para mim é grande para você, cada um tem a sua maneira de olhar a situação, começando pela birra de um filho, ou de repente o marido larga o sapato no meio da sala, ou então nosso filho adolescente quer ir para uma balada, enfim, cada um tem a sua realidade, né? É muito difícil dizer que é pequeno ou que é grande, porque depende da situação em que você e eu estamos inseridas, né? Então, às vezes, uma reação de um filho, para mim, é algo pequeno e para você é algo que acaba com o seu dia. Então, quando eu falo pequeno e grande, é dentro daquilo que é a minha realidade, né? Então, por exemplo, quando o Daniel ele tá numa fase agora de querer servir, né? Porque o Alexandre é muito disso. Então, ele observa o Alexandre fazendo e ele quer fazer. Então, esses dias mesmo, ele queria arrumar a mesa pra gente tomar café da manhã. E aí, gente, eu fico com o coração na mão, mas eu tô ali me controlando. Por quê? Porque ele pega o pote, ele pega os sucrilhos, ele pega o leite. Aí, ele queria fazer café com leite. Eu falei pra ele, não, café com leite não dá, porque tá quente, né? E eu fui me segurando ali pra não cortar o barato dele. Porque é importante que ele tenha esse espírito de servir, essa vontade de servir. Isso é muito importante. É algo que a gente aqui em casa, a gente pratica muito com eles. Mas eu tive que segurar a minha reação. Porque a minha vontade era de falar, não faz nada, deixa que eu faço tudo. E eu ali, Senhor, me ajuda, me dá sabedoria, porque eu não quero cortar a vontade dele, né? Então, assim, a gente precisa se policiar. Érica, mas você é o dia todo mansa? Não. É um exercício
diário, em todos os momentos, e tem hora que eu falho. Gente, eu falho como todo mundo. Então tem hora que eu acabo dando uns berros, tem hora... E eu falo, Senhor, eu sei que não é essa a reação que o Senhor queria de mim, mas eu... Então, assim, é sempre tendo essa dependência do Senhor, essa comunicação com o Senhor. Porque eu já falei sobre isso. Deus é nosso Pai, então Ele quer nos corrigir, mas a gente precisa também querer ser corrigido, né? Então, se você é uma pessoa muito explosiva, muito assim, de brigar pra tudo, de querer, você precisa mudar. Precisa. E como que eu faço isso? Primeiro orando ao Senhor, pedindo ao Senhor para que Ele te ajude. E se for uma coisa muito, assim, uma coisa exagerada, alguns casos precisam inclusive de ajuda clínica, fazer terapia, procurar um psicólogo, tá? Isso não é desmerecer o poder do Senhor. Em primeiro lugar, eu vou orar, Senhor, eu preciso de ajuda. O que eu faço? O Senhor vai levantar alguém para falar com você, ou Ele mesmo vai falar com você. Até no sábado, a Cauana estava falando sobre isso, né? Às vezes a gente acha que Jesus vai descer em carne de novo aqui e vai, ou então vai mandar um anjo toda hora para falar conosco. Não, gente, não é assim que funciona, tá? As aparições sobrenaturais, elas ocorrem, mas elas não são comuns, ok? Quando a gente fala assim, que Deus colocou no meu coração, leia a palavra. Como que algo fala no nosso coração? É uma certeza dentro da gente que não dá para explicar. Algumas pessoas falam assim, é uma voz que vem lá de dentro, né? Uma coisa que vem assim que eu nunca pensaria nisso, né? Então o Senhor tem me dado estratégias com as crianças que eu mesma, pela minha criação, eu não pensaria naquilo. Eu simplesmente repetiria aquilo que os meus pais fizeram comigo. E é o que eu sempre falo para as meninas. A gente é mãe, a gente erra tentando acertar muitas vezes, né? Então, assim, é uma dependência do Senhor. E a cada dia Ele vai nos moldando de uma maneira melhor. Terceira bem-aventurança, aqueles que têm fome e sede de justiça. Acho que isso é autoexplicativo. A única coisa que eu quero pontuar aqui é algo que o Senhor colocou no meu coração, usando aquilo que eu acabei de falar. Cuidado com a sua e a minha justiça própria. A nossa justiça própria, ela é falha. Ela é muito falha. Quando a gente vê, por exemplo, você pode até se escandalizar com o que eu vou falar, mas essa é a palavra de Deus, tá? Quando a gente vê, por exemplo, alguém roubando outra pessoa. A nossa justiça própria, falo que podia morrer, né? Essa não é a justiça de Deus. Deus gostaria e Ele anseia e Ele quer que esse ladrão, que esse estuprador, que esse matador, enfim, que ele se converta ao Senhor. As consequências, pagar a questão humana, a lei, são consequências daquilo que a gente faz de errado, né? Mas assim, a vontade do Senhor era que todos eles, o traficante, o líder do PCC, enfim, que todos eles tivessem um encontro real com Jesus. Todos nós somos alvo da graça de Deus. Isso é a palavra de Deus. Não é a justiça da Érica. Eu tenho me policiado também muito em relação a isso. Quando às vezes está ligada ali a televisão e a gente escuta umas notícias, a gente fala assim, meu Deus, devia morrer, né? A gente na hora a carne fala assim, devia morrer. Aí a gente pensa, e se fosse comigo? E se eu fosse aquela pessoa? Né? Será que eu gostaria de ser morta em praça pública? Então, assim, a justiça de Deus não é a nossa justiça. Quando aqui fala os que têm fome e sede de justiça, é a fome e sede de justiça de Deus. Então tem muita coisa que eu e você a gente não vai resolver. Quem vai resolver é o Senhor, tá? E a última bem-aventurança que ele coloca é sobre a misericórdia, que está cada vez mais difícil a gente exercer. E aqui eu quero trazer para um ponto que eu preciso tocar nesse assunto, como eu estou falando para mulheres. E especificamente eu quero falar agora sobre mulheres e mães, tá?
A gente vive num tempo, e outro dia até a Tati compartilhou um vídeo, eu achei engraçado, mas é real, de mães competindo entre mães. Ah, porque eu dou peito, porque eu dou mamadeira, porque eu tenho, o meu filho come comida, o meu come sopa, porque eu trabalho fora, porque... E o vídeo falava, as mães com caras bravas, assim, tinham os pais também competindo entre si. Nós vivemos um tempo que a misericórdia ela quase não é exercida, inclusive no meio cristão. A gente é muito bom para tacar pedra nos outros, mas quando nós estamos na situação, a gente quer misericórdia. E a palavra do Senhor diz que aqueles que exercem misericórdia são alvos da misericórdia. O Senhor tem me permitido acompanhar algumas meninas que são mães, enfim, e eu sempre falo o seguinte: cada mãe tem a sua realidade. A minha realidade hoje, eu tenho 4 filhos, eu tenho um bebê, uma adolescente, são 2 extremos, né? Um bebê, uma adolescente e no meio a Manu e o Dani, que são crianças, né? E eu sempre falo o seguinte: a minha realidade é essa. Eu tenho as crianças, 4 crianças. Eu não estou trabalhando fora. Então, qual é a minha realidade hoje? A minha realidade hoje... Fala, filho. Tudo bem? Fala oi. Agora você pode dar licença, que eu já tô terminando. Falta quanto? Falta um pouquinho só. Falta quanto? 5 minutos. 5 minutos. Tchau. É quanto? É 1 minuto? Isso. Espera lá na sala que eu já vou. Já tô indo. Obrigada, viu? Essa é a minha realidade, tá? Então, assim, por exemplo, essa semana o Dani não foi pra escola porque a escola tá em reforma e o Matheus tá com gripe, tá em casa. Então, essa é a minha realidade. Eu tenho meninas que têm um filho, que têm 2 filhos e que têm outras realidades. A questão é, eu preciso ser aquilo que Deus me chamou para ser dentro da minha realidade. Você que não tem filho e olha para o filho dos outros julgando, criticando, cuidado. Porque se você não tem filho, você não sabe o que é ser mãe. Se você tem filho e olha para aquela mulher que não tem filho e julga e fala, cuidado, porque a realidade dela é outra. É uma orientação em amor que eu quero passar para vocês. Nós, mulheres, a gente precisa se ajudar. A gente não tá aqui para competir uma com a outra. Eu não sou uma mãe melhor porque eu estou em casa sem trabalhar. Eu tô em casa sem trabalhar porque eu estou procurando emprego. Não é porque eu escolhi ficar em casa. Outras estão trabalhando, mas queriam ficar em casa e não podem. Então, assim, por favor, meninas, prestem bem atenção nisso aqui. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Nós não fomos feitas para competir umas com as outras. Nós somos feitas para ajudar umas às outras. Então, assim, cuidado com o que você critica, cuidado com aquilo que você fala mal. Ah, porque a Érica tinha que ter mandado o vídeo na quarta e não mandou. A pergunta é: o que aconteceu? Será que tá bem? Será que tá precisando de ajuda? Será que eu posso abençoar a vida dela de alguma forma? Muitas vezes a gente não pensa na outra. A gente não tem misericórdia. E como eu estou falando para mulheres, eu estou me atentando nesse sentido, tá? Então, cuidado, muito cuidado. Aí a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? E aí a lição também fala, né, que a nossa luta ela não é contra carne e nem sangue. Vai falar lá em 2 Coríntios 10, versículo 4, né? Tudo isso, todas essas bem-aventuranças que continuam em Mateus 5, a gente só vai conseguir quebrar aquilo que é contrário a isso com armas espirituais. O que são as armas espirituais? Oração, jejum, leitura da palavra, assistindo ministração, quebrando as fortalezas, né? A minha Bíblia usa essa palavra. Quebrando as fortalezas que tentam fechar a nossa mente. A nossa mente é um campo de batalha. Satanás, ele quer ter o controle da nossa mente. Às vezes a gente acha que Satanás só quer matar, ele quer sim, também.
Mas se ele tiver o controle da minha mente, da sua mente, o resto a gente faz sem, muitas vezes, ele nem colocar a mão ali. Basta um dardo inflamado do maligno na nossa mente para que a gente faça algo que desagrada a Deus. Por isso que a gente tem insistido muito, gente. Nós vivemos num tempo que as nossas mentes precisam ser levadas cativas ao Senhor, porque senão as nossas mentes serão controladas pelo maligno, pelo diabo. Isso é a palavra de Deus, não sou eu que estou falando, tá? A gente precisa se policiar, porque a nossa mente, ela é um campo de batalha e Satanás puxa de ele quer puxar de um lado e o Senhor está nos puxando para outro. Se nós não prestarmos atenção na voz do Senhor através da palavra, a gente não vai conseguir, a gente vai sucumbir. Então, cuidado com aquilo que você se alimenta. Não tô falando que você não pode escutar uma música. Gente, por favor, eu vou falar de novo o que eu falei semana passada. Jesus era uma pessoa e é uma pessoa extremamente equilibrada. Ele não chamou a gente para ser religioso, tá? Mas assim, leia a palavra todos os dias, faz esse esforço. 15 minutos, 20 minutos, não sei qual é o seu tempo. Mas faça isso, em nome de Jesus. Ore. Érica, eu não consigo ficar prostrada no meu quarto. Ore aonde você está, tenha esse costume. Ore, fale com o Senhor, jejue. Eu não consigo ficar sem comer. Faça um propósito, tire algo. Se preocupe em buscar ao Senhor. E todas as coisas nos serão acrescentadas. Tá bom, meninas? Hoje se estendeu, né? Meu filho participou do estudo. Então, assim, qualquer dúvida, me procurem. Leiam Mateus 5 ali, dos versículos 1 até o 11, que tem todas as bem-aventuranças. E você vai falar assim, isso é impossível. Não, não é impossível. Se o Senhor fala que dá pra gente fazer, dá pra gente fazer na dependência dele, tá bom? Deus abençoe. Eu vou mandar o estudo lá no grupo. São 2 páginas só, mas esse estudo, assim como todos os outros desse material, são muito ricos, muito ricos. Tá bom, meninas? Um beijo, fiquem bem, na paz e até domingo.